Salve, salve, nação rubro-negra! Semifinais do Campeonato Carioca mais do que definidas. Acaba agora todas as partidas, tanto do Bangu, que perde aí de 3-2 do Fluminense. Bangu só tinha 2 gols no campeonato inteiro. No jogo de hoje fez 2. Fluminense irá enfrentar o Volta Redonda, segundo e terceiro colocado. O Vasco ganhou amarrado de 1-0 do Botafogo, garantiu a quarta vaga porque o Madureira perdeu fora de casa, estava perdendo de 2-1 para o Nova Iguaçu, e o Vasco garante a quarta colocação. Com isso, Flamengo, que é o primeiro, Vasco, que é o quarto, são os confrontos aí, né, para essa semifinal, que começa no final de semana que vem. Lembrando que são 2 partidas, a primeira partida agora, a segunda daqui a 15 dias, e o Flamengo tem uma vantagem, que é o empate. Resumindo, o Vasco não pode entrar para ficar retrancado, para segurar um empate, para não perder. O Vasco tem que ganhar para buscar a classificação, porque o Flamengo tem 2 resultados ao seu favor por conta da classificação e da posição na tabela, tá? Também falaremos alguns detalhes aqui do Mengão, que está de folga. Falaremos também de algumas notícias envolvendo ex-dirigente do Flamengo, que foi indiciado pela Polícia Civil. Tem informação sobre o estádio, cria do Ninho, que está na mira de um clube da Inglaterra. Então, você que está chegando já sabe, é muito bem-vindo e é muito bem-vinda. Amassa esse like, se inscreva se você não é inscrito e já coloca aqui nos comentários a sua expectativa para essa semifinal. O Clássico dos Milhões começa a acontecer e com certeza vai pegar fogo. Felipe Luiz já vai se preparar com antecedência. Falando em Felipe Luiz, o time do Flamengo está de folga no dia de hoje e o que chamou mais atenção foi o Danilo. Danilo estava naquele rolê legal, aproveitando ali junto com seus familiares o pão de açúcar, até escreveu na legenda rolê de cria. E assim, como a chegada do Danilo tem sido importante, como foi fundamental, como o Danilo está jogando e sobrando. E vocês vão me perdoar com o que eu vou falar aqui. Fabrício Bruno é um bom zagueiro, mas Fabrício Bruno também era superestimado por conta da sua velocidade. Olha o nível técnico hoje do Danilo, do Léo Oxis e do Léo Pereira. E o Fabrício Bruno, na eliminação do Cruzeiro, veio com a seguinte declaração: talvez eu nunca pegue um elenco tão bom quanto esse, em quesito de amizade, comprometimento e entrega. É um elenco que se dá super bem no dia a dia e o clima é muito leve. Fabrício Bruno, você tá de sacanagem, Fabrício Bruno. Você falar que o elenco do Cruzeiro, você não tinha jogado com um elenco como esse, pô, tá de sacanagem, tá tirando onda com a nossa cara. Essa é a realidade. Um outro cara também que tá aproveitando bastante a sua folga de maneira merecida é o Matheus Gonçalves, e saiu informação, inclusive, de que o Brighton, da Inglaterra, é um dos times aí que vem em ascensão por lá. É uma equipe que tem um excelente scout, está monitorando e o Flamengo está ciente do interesse. Segundo o Pablo Rafael, a tendência é que o clube inglês envie uma oferta oficial ao Flamengo no meio do ano para tentar tirar o nosso atacante de 19 anos do futebol brasileiro. Aí é o famoso depende. Depende se a proposta vai chegar, depende dos valores, depende de um conjunto de situações, né? Então a gente vai aguardar e vai manter o pé no chão aqui. Se a proposta for boa, como o Matheus Gonçalves não é nem a primeira nem a segunda opção, com certeza, dentro do que pode, ele seria negociado. O BAP ontem falou sobre, mudando de categoria aqui, antes de voltar ao futebol, ele falou sobre o vôlei. Cara, eu gosto de vôlei, eu jogo vôlei, eu assisto o jogo de vôlei feminino, Praia Clube, Minas, SESI, assisto o nosso Mengão. E, infelizmente, a gente não vem tendo bons times, vem caindo, depois de uma sequência boa, acabou saindo algumas boas jogadoras, mas, porém, o BAP, segundo a Mônica Alves e o próprio Pablo, se reuniu com o Bernardinho e prometeu que vai investir pesado no projeto Sesc Vôlei Flamengo. O presidente também prometeu ao Bernardinho a montagem de um time forte para a próxima temporada da Superliga de Vôlei. Cara, antes tarde do que nunca. Já estava mais do que na hora do Flamengo contratar nessa categoria, do Flamengo voar e da gente buscar esse título, buscar essa liderança na próxima temporada. O BAP também foi perguntado sobre o estádio e ele revelou, inclusive, de maneira muito
muito claro e dizendo que é caro o custo do que foi previsto inicialmente. Após levantar a taça, Guanabara, ele falou que o valor de 1,9 bilhão divulgado em novembro está ultrapassado e a construção vai chegar a pelo menos 3 bilhões. Ele disse também que contratou a Arena para fazer um primeiro estudo. Disseram que vão fazer também aquela famosa avaliação preliminar. Estão contratando também um pessoal para avaliar a profundidade e a qualidade do solo. Já está em contato também com relação à questão do entorno do estádio, parte viária, etc. E o BAP também pontuou: estamos fazendo em paralelo um estudo de viabilidade econômica e financeira com a Fundação Getúlio Vargas, que pediu 45 dias para fazer esse trabalho, para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde a gente está. Além disso, para quem pergunta se ele deu alguns detalhes, se ele falou mais coisa desses resultados preliminares, a princípio não. Ele só deixou bem evidente o seguinte: o que foi estimado de 1,9 bilhão não é verdadeiro. Esse número vai ser confirmado, mas é algo perto de 3 bilhões ou mais. O que nós vamos fazer é esperar que esses estudos sejam completados e provavelmente em 60 dias a gente vai ter uma posição mais abalizada para dividir com vocês. Então, daqui 2 meses a gente vai ter uma posição mais firme sobre os próximos passos do Flamengo com relação a esse tema estádio, tá? Rodrigo Dunche foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de calúnia e difamação contra Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. O Dunche, inclusive, foi indiciado porque a polícia, segundo o GE, concluiu que há indícios suficientes de que o dirigente é o autor da postagem em um perfil falso no Twitter. É isso mesmo que você está falando. Ele fez aquele famoso fake no Twitter para atacar outras pessoas, inclusive o Bandeira. E aí ele negou que fez essa postagem, falando que está sendo alvo de perseguição política, mas a polícia está quase, chegando à conclusão de que ele é suspeito, sim, por infringir os artigos 138 e 139 do Código Penal, com o agravante determinado pelo artigo 141, que prevê o aumento da pena em 1/3 em determinadas circunstâncias, entre elas crimes de injúria e difamação cometidos ou divulgados em redes sociais. O inquérito está sendo conduzido pelo delegado de repressão aos crimes de informática e o colunista Lauro Jardim também já confirmou essa informação, tá? Então, daqui a pouco o Dunche pode estar sendo aí devidamente acusado por essa situação. Trazendo aqui só um detalhe para vocês, uma nota de pesar que o Flamengo colocou hoje à noite nas redes sociais, na despedida do Luiz Octávio Vaz. Luiz Octávio Vaz foi um dos torcedores que em 1969 soltou um urubu no Maracanã em símbolo, de provocação ali, e aí automaticamente virou raça e paixão no nosso mascote. Por isso, o Flamengo deixou bem claro: obrigada por fazer parte da nossa história, descanse em paz. Claro que, para quem não se recorda, o urubu ali, a torcida do Flamengo sofria muito preconceitos naquela época, e até esse ato acontecer no Maraca, tinha uma outra simbologia. E hoje nós somos urubus com orgulho. E com essa sacada, e que sacada do Luiz Octávio, tá aí o grande mascote da nação, que a gente leva com muito carinho até hoje, tá? Reforçando para você que está chegando aí novamente, as semifinais do Campeonato Carioca já estão definidas. Fluminense e Volta Redonda com vantagem, e Flamengo e Vasco irão se enfrentar. A partida será ou dia 1º ou dia 2 de março. Isso ainda vai ser passado e vai ser divulgado pela FERJ. Assim que acontecer, a gente vai estar postando também lá no nosso Instagram, Visão Rubra _ Negra, se você ainda não nos acompanha, se você ainda não segue o nosso canal, tá bom? Importante você deixar o like, você se inscrever se você ainda não é inscrito daqui, e bora pro aquecimento, porque amanhã tem bastante coisa. Eu tô correndo atrás de algumas informações também, vou deixar para passar para vocês amanhã na nossa live, 11h40, no seu horário de almoço. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, e até mais. Fui, nação!